História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. A conquista de Santarém. 15 de março de 1147. A conquista de Santarém aos mouros por Dom Afonso Henriques, meu 27º avô, 11 vezes meu avô, com apoio heróico de Dom Mãe Muniz de Gandarei, ou de Ribadouro, meu 26º avô, 13 vezes meu avô, irmão de Dom Egas Muniz, o Aio, meu 27º avô, 20 vezes meu avô. A conquista de Santarém era uma pretensão antiga de Dom Afonso Henriques. A importância da vila, a fertilidade dos seus campos e os danos que os mouros faziam a partir dali às nossas terras vizinhas despertavam cada vez mais os seus desejos. Porém, a dificuldade da missão, quer pela força do lugar, quer pela abundância de pessoas e mantimentos, faziam-no adiar tal empreendimento. A sua grande vontade e determinação não lhe permitiram contudo esperar muito mais tempo e no início do ano de 1147, resolveu avançar. Percebendo que seria infrutífero o esforço de cercar um lugar tão forte como aquele, resolveu planear um ataque de surpresa durante a noite. Para tal ordenou a Dom Mãe Muniz de Gandarei, meu 26º avô, 13 vezes meu avô, irmão de Dom Egas Muniz, o Aio, meu 27º avô, 20 vezes meu avô, cavaleiro esforçado e prudente, digno de confiança, fosse a Santarém, com o pretexto de tratar de assuntos de paz com o alcaide moro, com quem existiam tréguas, visse e examinasse a forma e o lugar mais vulnerável a um ataque. Dom Mãe Muniz desempenhou bem a sua missão e, regressando a Coimbra, onde se encontrava El Rei e o seu exército, lhe confidenciou todos os detalhes, facilitando a execução do plano, e voluntariou-se para ser o primeiro a atravessar as muralhas da vila com o seu estandarte. O rei ficou satisfeitíssimo com as informações e, reconhecendo a importância de manter o sigilo, nada comunicou ao conselho, mas num passeio vespertino ao longo do Mondego, abordou isoladamente os seguidores, Dom Lourenço Viegas, Dom Gonçalo de Sousa e Dom Pedro Paes, seu alferes, e colocou-os a par das suas intenções de tomar Santarém de surpresa, recomendando-lhes segredo sob pena de morte. Preparação do ataque a Santarém. A 10 de março de 1147, Dom Afonso Henriques partiu de Coimbra com 250 de seus melhores cavaleiros com a intenção de capturar a cidade moura de Santarém, um objetivo que ele tinha anteriormente e que não conseguira alcançar. A conquista de Santarém foi de importância vital para a estratégia de Dom Afonso Henriques. A posse de Santarém significaria o fim dos ataques mouros frequentes sobre Coimbra e Leiria, e também permitiria um ataque futuro a Lisboa. O plano agora era atacar a cidade durante a noite sob o manto da escuridão, com o fim de apanhar a guarnição moura de surpresa. O rei tinha enviado previamente Dom Mãe Muniz de Gandarei disfarçado como um homem de negócios, com a tarefa de estudar secretamente a cidade para a conquista. Após o primeiro dia da viagem de Coimbra para Santarém, Dom Afonso Henriques enviou um emissário a Santarém anunciando aos mouros que a trégua terminara, para a qual foi requerida uma notificação de 3 dias. Queda de Santarém. Na noite de 14 de março, Dom Afonso Henriques e seu exército chegam a Santarém. Com a ajuda de escadas, 45 cavaleiros escalam as paredes, matam os sentinelas mouros e forçam o seu caminho para o portão, permitindo que o principal exército português entrasse na cidade. Acordados pelos gritos dos seus sentinelas, os mouros correram por todos os lados para enfrentar os portugueses nas ruas, oferecendo-lhes uma resistência muito forte, mas acabaram sendo derrotados e por sofrer uma grande derrota. Pela manhã de dia 15 de março de 1147, a conquista já tinha sido concluída, e Santarém tornou-se parte do reino recém-formado de Portugal. Sobre a conquista de Santarém, refere assim a Crónica de 1344, de Dom Pedro Afonso, conhecido por Dom Pedro de Barcelos, filho legítimo do rei Dom Dinis. A Crónica de 1344 relata a forma como Afonso Henriques e os seus cavaleiros furtaram Santarém. Segundo este texto, o bando liderado pelo rei parte, encobertamente, de Coimbra e chega a Santarém em 8 de maio. Ao chegarem aos muros da vila, os homens do rei escalam as muralhas por umas escadas, durante a noite. A Crónica de 1344 enumera quais foram os primeiros cavaleiros a escalar os muros. Primeiro, Mãe Muniz, irmão de Egas Muniz, de cuja morte, antes da lide de Ourique, somos informados. Depois, Pero Afonso, aqui apresentado como filho legítimo do rei. Por fim, Pero Paes, o alferes do rei. Depois de estes 3 cavaleiros entrarem na vila, Mãe Muniz corta a cabeça ao esculca que vigiava aquele segmento de muralha. Seguida, uma segunda escada foi posta sobre o muro,
subindo as tropas portuguesas por ambas as escadas, o que lhes permite apoderarem-se do muro e quebrar os ferrolhos da porta, de forma a permitir a entrada ao rei e aos cavaleiros que com ele haviam ficado. Terminada a conquista da cidade, o cronista finaliza o relato com a lenda da fuga do alcaide moro de Santarém para Sevilha. Ao acercar-se desta cidade, o respectivo rei, que estava na Torre de Ouro, avista o alcaide de Santarém e rapidamente se apercebe que a vila havia sido conquistada. Como se pode depreender, o relato da tomada de Santarém na crónica de 1344 baseia-se numa fonte dispar do Despugnation Scalabis, ainda que tenham alguns pontos em comum, nomeadamente, no tocante à entrada furtiva na vila. No entanto, no texto presentemente analisado, a representação de Afonso Henriques não é tão encomiástica como na fonte latina. Da mesma forma, ainda que estejamos perante um acontecimento marcante da reconquista cristã em território português, a tomada de Santarém na narrativa do conde Dom Pedro não assume contornos de guerra santa ou, se preferirmos, religiosa, como no Despugnation Scalabis. Em As Metamorfoses de um Guerreiro, Afonso Henriques na cronística medieval, de Tiago João Queimada e Silva. Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, Portugal Rex Primus, nasceu em Guimarães, ou Coimbra ou Viseu 25 de julho de 1109, e morreu em Coimbra, dia 6 de dezembro de 1185, era filho de Henrique de Borgonha, conde de Portugal e de Dona Teresa de Leão, condessa de Portugal. Neto paterno de Roberto I, o Velho, duque da Borgonha e de Dona Beatriz de Barcelona, neto materno de Dom Afonso VI, rei de Leão e Castela e de Ximena Muniz. Dom Afonso Henriques, cognominado de O Conquistador, foi o primeiro rei de Portugal, reinando de 1139 até à sua morte. Já anteriormente foi como conde de Portugal, de 1112 até à sua independência do Reino de Leão. Era filho de Dom Henrique, conde de Portugal e sua esposa Dona Teresa de Leão, que, à morte do conde Dom Henrique, ascende rapidamente ao governo do condado, o que confirma o caráter hereditário que o mesmo possuía. Após a morte de seu pai em 1112, Dom Afonso tomou uma posição política oposta à de sua mãe, que se aliara ao nobre galego Dom Fernão Pérez de Trava, meu 28º, 29º e 31º avô. Pretendendo assegurar o domínio do condado, armou-se cavaleiro e, após vencer a sua mãe na Batalha de São Mamed, em 1128, assumiu o governo. Concentrou então os esforços em obter o reconhecimento como reino. Em 1139, depois da vitória na Batalha de Ourique contra um contingente moro, Dom Afonso Henriques proclamou-se rei de Portugal com o apoio das suas tropas. Ao contrário do que dizem sobre o Tratado de Zamora, só tornou o condado portucalense independente do Reino de Leão. A independência portuguesa foi reconhecida, a 23 de maio de 1179, pelo Papa Alexandre III, através da Bula Manifestis Probatum Est, e ganhou o título de Rex, rei. Com o apoio de cruzados do norte da Europa, conquistou Lisboa em 1147. Com a pacificação interna, prosseguiu as conquistas aos mouros, empurrando as fronteiras para sul, desde Leiria ao Alentejo, mais que duplicando o território que herdara. Os muçulmanos chamaram-lhe Ibn Henrique, filho de Henrique, tradução literal do patronímico Henriques, ou Bortocali, português. Família e descendência de Dom Afonso Henriques. Filhos do casamento com Dona Mafalda de Saboia, minha 27ª avó, 6 vezes minha avó. Dom Henrique, infante de Portugal. Dona Urraca, infanta de Portugal, casou com Fernando II, rei de Leão, meus 26º avós, 5 vezes meus avós. Dona Mafalda, infanta de Portugal. Dom Sancho I, rei de Portugal, meu 26º avô, 5 vezes meu avô, casou com Dona Dulce de Barcelona, infanta de Aragão, e depois casou com Dona Maria Paz Ribeira, minha 26ª avó, 4 vezes minha avó. Dom João, infante de Portugal. Dona Teresa, ou Matilde, infanta de Portugal, casou com Filipe, conde da Flandres, e depois casou com Eudes III, duque da Borgonha. Dona Sancha, infanta de Portugal. Filhos com Dona Chamoa Gomes de Pombeiro, minha 27ª avó, 11 vezes minha avó. Dom Fernando Afonso de Portugal, meu 26º avô, 9 vezes meu avô, infante de Portugal, conde de Toledo, 12º grão-mestre da Ordem de São João de Jerusalém, hospitalários, Malta, alferes-mor do Reino, teve filhos com Dona Urraca Gonçalves de Marnel, minha 26ª avó, 9 vezes minha avó.
Dom Pedro Afonso, mestre da Ordem de Avis. Dom Afonso de Portugal. Filhos com Dona Elvira Gualter, minha 27ª avó, 5 vezes minha avó. Dona Teresa Afonso, minha 26ª avó, 5 vezes minha avó, casou com Dom Sancho Nunes de Barbosa, Conde de Barbosa, meu 26º avô, 6 vezes meu avô. Dona Urraca Afonso, senhora de Aveiro, casou com Pedro Afonso Viegas.